Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje, um vídeo diferente, sem ser as músicas. Claro que o canal tem o propósito para fazer músicas em Libras, mas também eu quero trazer para o canal alguns assuntos, debates, né? Principalmente sobre inclusão, a língua brasileira de sinais, tudo que eu tô aprendendo eu quero trazer e compartilhar com vocês. Eu vou planejar uma aula também, fazer um vídeo aula. E hoje a gente vai falar sobre o tema da redação do Enem de 2017. Os desafios para a formação de surdos, educacional de surdos no Brasil. Então a gente vai começar falando um pouquinho da lei número... a lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Em 2002, a língua brasileira de sinais foi reconhecida oficialmente como a segunda língua oficial do Brasil, ou seja, é a primeira língua dos surdos e dos ouvintes é a segunda língua. Muita gente acaba falando que a língua oficial a segunda língua oficial do Brasil é o inglês. Tá, a gente vai comentar sobre porque muita gente não tem ou não sabia, né, sobre essa lei. Eu vou ler o artigo 1º, que fundou no dia 24 de abril de 2002, no artigo 1. É reconhecido como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, libras e outros recursos de expressão associados. Entende? No parágrafo único entende-se que, como língua brasileira de sinais, a Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico da natureza visual, motora, como estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico na transmissão de ideias e fatos oriundos e de comunidades de pessoas surdas no Brasil. E é reconhecido também por lei, em direito por lei, dos surdos ter um intérprete dentro da sala de aula. Porque muita gente, muitos surdos vai prestar o Enem, passa ou vai cursar uma graduação e a pessoa é surda, é direito ter intérprete na sala de aula, tá? Então, que argumentos poderiam ser utilizados nessa redação? A gente fala sobre direito à educação, direito das libras, né? Aqui tem verso texto básico. Você poderia usar vamos dizer assim, a comunicação da Libras, quer ver? Em 2017, Libras, argumentos que poderiam ser utilizados na redação. Vamos ver, eu pesquisei aqui. Tanto que, se você ver, tem muitas pessoas que comentaram. É um assunto muito polêmico, é um assunto que tem que ser discutido. Tem. Eu sei que muita gente se revoltou porque alguns confundiram com Libra, né? Sobre astrologia, ou por não ter contato com a comunidade surda. É compreensível? É. Só que a cultura surda já está na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Então é um assunto que o MEC aceitou trazer para a redação para que fosse discutido, refletido, porque assim, muitas vezes a cultura surda acaba passando como invisível na nossa sociedade, mas isso é para mostrar como que é a luta dos surdos, a história dos surdos, desde que foram, né, criado no Brasil, quando o professor
francês veio, trouxe a língua de sinais francesa e os surdos, juntos com a mímica, transformaram e criaram a língua brasileira de sinais como a língua oficial do país. Eu vou ver aqui na página do Facebook que tem sobre Libras, né? Vamos ver, peraí. Eu vou deixar o link para vocês na descrição dessa página do Facebook. Eles falam de Libras, não a minha, mas eu vou compartilhar com vocês. Assim vocês vão ter o conhecimento da área. Vamos ver o que a gente acha aqui. Eu sei que muita gente se revoltou, não gostou, mas vamos discutir, vamos trazer uma visão, uma coisa nova para nossa sociedade. Eu acho importante. Vamos ver aqui. O nome da página é Libras Avante. Tanto que não tem como confundir muito, mas eu vou pegar uma foto aqui. Eu vou falar assim, eu acho, minha opinião, que as escolas sim têm que oferecer a língua brasileira de sinais como uma disciplina para os alunos, porque, vamos supor, uma escola regular tem alunos, todo mundo é ouvinte, ninguém possui uma única deficiência, tá? Mas vamos supor que um aluno surdo entra para uma escola regular, como que ele vai se comunicar? Existe uma grande dificuldade na comunicação, não só dentro das escolas, mas fora. Alguns surdos são oralizados, eles usam aparelhos auditivos, mas eles preferem se comunicar pela língua brasileira de sinais, que é a língua oficial deles, certo? Eu vou pegar aqui. Tanto, se você entrar aqui nessa página, vocês vão ver muita gente falando, comentando sobre, principalmente, do Enem. Existem muitos argumentos que são importantes, que poderiam ser utilizados. Eu vou pegar um aqui. Peraí. Eu vou trazer também, não hoje, mas eu tenho que me organizar. Eu quero muito trazer para vocês. Ó, para vocês poderiam, que fizeram o Enem, tiveram maior dificuldade, os argumentos que vocês poderiam utilizar e para colocar na redação, vocês poderiam falar sobre as escolas, como eu acabei de comentar. Libras nas escolas são importantes? Sim, são. Então, poderia ter falado que as escolas precisam ser inclusivas e bilíngues. Ou seja, ter o processo de inclusão, aceitar o aluno surdo e ainda oferecer o suporte, ou seja, o conhecimento da língua brasileira de sinais. Então, é muito importante essa comunicação da família, escola, o aluno. Então, é dessa comunidade, né? Poderiam falar também que a Libras é a segunda língua oficial do Brasil. E sim, não deve ser só estudada dentro das escolas, mas pela sociedade em geral. Porque eu vou comentar. Os surdos, por exemplo, quando eles vão no médico, muitas vezes eles têm que pegar papel e ficar escrevendo. Mas a escrita, às vezes, não é todos os surdos que conheceram português. Alguns surdos conheceram português primeiro, depois a Libras. Outros primeiro a Libras, depois o português. Então a escrita acaba sendo diferente, porque eles colocam no contexto que eles aprenderam já na Libras, o contexto que ele usa para se comunicar. Mas acaba sendo uma dificuldade muito maior. Então é importante se os médicos soubessem ou tivessem acesso a um intérprete dentro do próprio hospital, clínica,
e poderia falar sobre as tecnologias que podem ser usadas para trabalhar a inclusão. Vídeos com legenda, ótimo, porque o surdo sabe ler. Não é porque ele sabe Libras, que não significa que ele não sabe ler. Os surdos, eles são muito visuais, entendeu? Vocês poderiam usar celular, aparelhos auditivos, vídeo com legenda. E WhatsApp, hoje os surdos usam muito WhatsApp, eu gosto de comunicar por mensagem. Mas fala também sobre a necessidade do intérprete dentro da sala de aula. Por exemplo, quando muitos surdos já foram fazer o Enem, por mais que coloque lá na inscrição que precisa de intérprete na sala de aula junto, muitas vezes não tem, e a dificuldade é maior. Tanto que vocês viram que o Enem desse ano abriu para os surdos para fazer um Enem próprio em Libras, né? E junto, vai ter junto na sala um fiscal e um intérprete para acompanhar. E também falar como que a inclusão é importante na nossa sociedade. Então, esses são alguns argumentos que vocês podem utilizar. E porque, assim, a dificuldade é grande. Mas eu acredito que, como o surdo está conquistando cada vez mais espaço na faculdade, eu espero conquistar muito. Eu fiquei muito feliz com o tema dessa redação, porque pode levar a reflexão, as pessoas a refletir, né, sobre, ou talvez até mesmo propor um novo desafio para as pessoas, não só para os educadores, para todas as pessoas da nossa sociedade. Aprender Libras não é difícil e é legal, porque você vai aprender um novo meio de comunicação. Você aprende francês, inglês, espanhol, português. Por que não aprender Libras? Só por ser uma Libras, a Libras é uma língua onde as pessoas se comunicam pelas mãos, usando gestos. Mas é importante, porque futuramente, se você conhecer um surdo ou estiver dentro da sua família, ou um surdo ou deficiente auditivo, você pode ensinar, você vai aprender Libras. Não é difícil, é prática. É para aprender prática. Eu aprendi Libras com 11 anos, 9 a 11 anos. E no começo eu achava muito difícil, realmente achava muito difícil, eu ficava com muita dificuldade, porque eu só sabia o alfabeto manual. E hoje eu não domino, mas eu ainda estou aprendendo, porque às vezes você aprende o sinal, a Libras muda. Mas também, para facilitar o seu aprendizado da língua brasileira de sinais, eu recomendo que você tenha um convívio com a comunidade surda. E isso vai ajudar muito. Eu espero que vocês todos tenham gostado muito desse vídeo e que na próxima possa trazer as coisas um pouquinho diferentes. Vamos tentar elaborar uma aula para vocês aprenderem. Eu vou procurar trazer o básico, o que eu sei, e com o tempo a gente vai aprimorando. E se você gostou do vídeo, curta, comente, deixa o link. Eu vou deixar o link da página do Facebook aqui. E se vocês quiserem discutir, deixa nos comentários. Talvez eu abra um grupo para a gente poder discutir a importância da língua brasileira de sinais. Então é isso. Eu comentei hoje o tema da redação do Enem deste ano. E eu sei que deu muito o que falar, houve muitos comentários, muita gente não gostou, se revoltou. Mas vamos refletir sobre isso, vamos discutir sobre a inclusão e educação, a importância da língua brasileira de sinais e da inclusão no nosso país. Como a gente pode melhorar? Tá certo que ainda tem as suas falhas, mas a gente quer melhorar, quer. Então vamos discutir, vamos nos unir, porque uma sociedade unida pode melhorar muito mais a educação desse país. Obrigada e até a próxima.